Socorro ao povo Yanomami, pagamento do Bolsa Família de R$ 600, retomada das ações de preservação ambiental e diálogo com a classe trabalhadora. Estão entre as medidas adotadas por Lula no primeiro mês de seu novo mandato. Lula também reabriu canais de diálogo importantes, recebendo no Palácio do Planalto líderes sindicais, agentes comunitários de saúde, reitores, governadores, além de viajar à Argentina e ao Uruguai, retomando a integração latino-americana. Veja a seguir, 31 ações do primeiro mês do novo governo Lula. Em sua posse como presidente, Lula convida o povo brasileiro para subir a rampa ao seu lado e recebe a faixa de uma catadora de materiais recicláveis, numa demonstração inequívoca de que seu governo servirá a todos os brasileiros, mas dará especial atenção àqueles que mais necessitam. Já no primeiro dia de governo, Lula determina a retomada do Fundo da Amazônia, criado em 2008 para financiar projetos de fiscalização e redução do desmatamento. Este fundo estava parado desde abril de 2019. Outra medida adotada no primeiro dia de governo foi a revogação do decreto que segregava alunos com deficiência nas escolas. Também foi assinado o decreto que dá início ao processo de reestruturação da política de controle de armas no país, com o objetivo de ampliar a segurança da população brasileira. Lula retira Petrobras, Correios e outras 6 empresas da lista de privatizações, como havia prometido durante a sua campanha eleitoral. O presidente determina que a Advocacia Geral da União investigue sigilos decretados por Bolsonaro e defina quais devem ser tornados públicos. Depois de 4 anos, o Brasil volta a ter um Ministério da Cultura, comandado pela cantora e ativista Margareth Menezes. Por meio do Ministério da Justiça, o governo Lula determina a investigação sobre donos de postos que aumentaram o preço dos combustíveis sem nenhuma justificativa. Na primeira reunião com seus ministros, Lula ressalta: temos que levar o Estado onde o povo mais precisa. Após determinação de Lula, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, recria o programa Procatador, que fora criado por Lula em 2010 e extinto por Bolsonaro em 2020. O projeto apoia os catadores de materiais reciclados. Depois de golpistas realizarem atos terroristas em Brasília, Lula reage com veemência, intervém na segurança pública do Distrito Federal e conclama o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e os governadores estaduais a defenderem a democracia. Em mais um dia histórico, Lula dá posse à primeira-ministra dos povos originários, Sônia Guajajara. Na mesma cerimônia, cria-se o Ministério da Igualdade Racial, comandado por Aniele Franco. No mesmo dia, Lula sanciona a lei que tipifica a injúria racial como crime de racismo. Também anuncia o desejo de o Brasil sediar em Belém a COP30, Conferência do Clima da ONU, que ocorrerá em 2025. Ministérios dos Direitos Humanos e do Desenvolvimento e Assistência Social anunciam um grupo de trabalho para ajudar as crianças que ficaram órfãos durante a pandemia da Covid-19. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresenta primeiras medidas para tapar rombo no orçamento deixado pelo governo de Bolsonaro. Com as ações, o Brasil vai reduzir ou até mesmo eliminar o déficit previsto nas contas públicas para o ano de 2023. O ministro da Educação, Camilo Santana, anuncia que o piso do magistério foi reajustado em 15% e passa a ser de R$ 4.420,55. Determinada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia a recomposição integral do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, garantindo mais recursos para a pesquisa brasileira. O Ministério da Justiça anuncia a criação do Observatório Nacional da Violência contra Jornalistas, atendendo assim um pedido dos profissionais da imprensa. Bolsa Família começa a ser pago com o valor de R$ 600, como prometido na campanha. E em março, começa a transferência dos R$ 150 extras para cada criança menor de 6 anos de idade. O Palácio do Planalto é reaberto à classe trabalhadora, que é convidada para, junto ao governo, elaborar as políticas de valorização do salário mínimo, de fortalecimento dos sindicatos e de regulamentação do trabalho por aplicativo. O governo Lula anuncia a entrada do Brasil no Compromisso de Santiago e na Declaração do Panamá, assumindo o compromisso de promover a igualdade de gênero em diferentes esferas do governo. Lula recebe reitores de universidades e institutos federais e garante respeito à autonomia das instituições,
e mais recursos para a área de ciência e tecnologia. Na ocasião, disse Lula: "Eu sei do obscurantismo que vocês viveram nesses últimos 4 anos e eu quero dizer que estamos saindo das trevas para voltar à luminosidade de um novo tempo." O presidente sanciona a lei que reconhece os agentes comunitários de saúde e de controle de endemias como profissionais do SUS, atendendo uma reivindicação de mais de 20 anos na categoria. Lula e ministros viajam a Roraima e constatam um genocídio praticado contra os Yanomamis durante o governo Bolsonaro. Imediatamente é lançada uma operação de socorro aos indígenas. O presidente inicia sua primeira viagem internacional visitando a Argentina e o Uruguai, numa forma de sinalizar que a integração da América Latina será a prioridade de seu governo. No dia 24, Lula participa da reunião da CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Lula se reúne com os 27 governadores e firma pacto pela democracia e pelo desenvolvimento econômico e social. Lula assina decreto dando às Forças Armadas, ao Ministério da Defesa e ao Ministério da Saúde a missão de socorrer a população indígena e acabar com os garimpos em seus territórios. Lula recebe o chanceler alemão Olaf Scholz e retoma a aliança estratégica entre Brasil e Alemanha. O país europeu volta a ajudar na preservação da Amazônia com a doação de mais de R$1 bilhão. O Brasil recebe as primeiras 1.800.000 doses da vacina infantil da Pfizer contra a Covid-19. Até março, mais 15.600.000 doses serão entregues ao governo brasileiro. O presidente assina decreto que cria Conselho de Participação Social no governo. O Conselho tem a função de coordenar o diálogo com as entidades sociais e terá como missão organizar o debate com a sociedade de forma a garantir a participação social na formulação e execução das políticas públicas. Em 31 dias, o governo Lula trouxe de volta a política ao debate público. E quando você compara os 4 anos do governo anterior, se pode ter certeza da importância da política para o país e para a vida de cada um de nós.